Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês que faz tempo que eu tô prometendo ele. Na verdade, vocês me fizeram essas perguntas há muito tempo e eu que tava enrolando aqui pra gravar. Mas no vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntas sobre como foi estar grávida, né, do Rodrigo, cuidando do Bernardo ainda pequeno. Deixei uma foto lá no Instagram umas 2 semanas atrás e vocês me deixaram várias perguntinhas assim sobre como foi, o que eu passei, como é que foi, se foi planejado, se não foi, várias coisas sobre o assunto. Então hoje eu vim aqui pra responder pra vocês, tirar todas as dúvidas de vocês aí, pra quem for mamãe de segunda viagem, tá na dúvida, não sabe como é que vai ser com os 2 bebês, eu vim aqui pra responder, tá bom? Vamos lá? Bom, eu deixei lá no Instagram uma foto, né, pra vocês deixarem perguntas pra mim. E a primeira pergunta foi da Caroline Kluzinick, espero que eu esteja falando o seu nome certo, Carol. Ela deixou: como foi estar grávida com barrigão e ter que cuidar do Bernardo pequeno, precisando de atenção, colo, brincadeiras, banho e etc. E depois que o Rodrigo nasceu, como foi pro Bernardo perceber que o irmão mais novo precisava de mais cuidados do que ele? Beijo, Carol, obrigada pela pergunta. Bom, quando eu fiquei grávida do Rodrigo, foi muito no susto, assim, não foi planejado, a gente não tava pensando nisso, assim, né, que seria naquele momento. A gente queria, mas não sabia que seria naquele momento. Então, foi um susto, assim, foi um baque pra nós. E com o tempo eu fui pensando como é que seria com o Bernardo, já que ele ainda era pequeno. O Bernardo tinha 1 ano e 2 meses quando eu engravidei do Rodrigo. Então eu fiquei pensando o que eu teria que fazer, alguma estratégia pra poder dar conta dos dois, da casa, de tudo que eu tinha pra fazer, pra não perder, né, a noção do tempo e do espaço, né, das coisas que eu tinha que fazer. Bom, como foi estar de barrigão? Quando o começo foi péssimo, eu não tinha barriga, mas eu vomitava muito, eu passei muito mal. Então foi horrível, eu tive que contar com a ajuda aí do Lucas e da minha mãe. Ela me ajudava a ficar com ele nos momentos que eu tava mais passando mal. E quando foi passando o tempo, assim, até o 7º mês tava tranquilo. Minha barriga não tava tão grande, então tava tranquilo. A partir do 8º mês, que a barriga ficou muito grande, eu simplesmente não sei como é que eu conseguia fazer todas as coisas com ele. Era difícil, claro, eu tinha mais dor nas costas, eu ficava mais cansada. E era uma coisa assim que era nítido de uma diferença de uma gestação pra outra, assim, que alguém me fez essa pergunta também. Teve uma diferença muito grande. Com certeza foi o tempo que eu tinha pra descansar quando eu tava grávida do Bernardo. E grávida do Rodrigo eu já não tinha tempo. Primeiro porque eu tinha ele pequeno, segundo porque eu tava trabalhando fora. Então eu não tinha tempo pra ficar descansando e isso foi o mais difícil. Como é que, depois que o Rodrigo nasceu, como que o Bernardo, né, percebeu que o irmão precisava de mais cuidados que ele? Uma coisa que a gente sempre estabeleceu é que a gente ia colocar o Bernardo pra ajudar em todas as tarefas com o Rodrigo. Então assim, na hora do banho, o Bernardo vinha, trazia a toalha, trazia o sabonete pra mim, eu deixava tudo ao alcance dele pra ele trazer pra mim. Então ele já se sentia parte, assim, ele queria participar, ele queria ajudar, né, na hora que ele tava em casa. Então ele nunca, o Bernardo, ele é uma criança muito doce, assim, ele é uma criança muito fácil de lidar, sabe? Então não foi difícil com ele, não foi mesmo. O Bernardo, ele é uma criança ele é muito carinhoso, ele é muito receptivo, né? Então pra ele, claro, ele teve alguns rompantes de ciúme, alguns dias que ele ficou, né, mais manhoso, querendo o colo também, mas eu tentava dividir meu tempo o máximo possível. Enquanto o segundo bebê é muito bebezinho, ele dorme bastante também. Apesar de precisar muito de colo e, né, o peito e tal, mas nos momentos que ele tá dormindo, você aproveita pra ficar com o mais velho. Bom, e eles sentem bastante a nossa falta, né? Mas o negócio é ter jogo de cintura que tudo dá certo. A Eriane Cristine perguntou: oi Paloma, tudo bem? Eu queria saber como foi sua reação ao descobrir que estava grávida de novo. Então, pouco tempo. Um beijo pra você, pro Bernardo e pro Rodrigo, eles são lindos. Um beijo pra você, obrigada pela sua pergunta. Bom, como que foi? Foi como eu falei, o Bernardo tinha 1 ano e 2 meses, a gente tinha acabado de voltar de viagem e eu tava numa correria danada, eu ia começar a dar aula, eu tava dando aula já numa escola estadual, tava uma correria terrível, eu não tinha tempo pra nada, eu tava estudando e trabalhando muito. Tanto que quando eu senti os primeiros sintomas, assim, de gravidez, eu tenho um vídeo falando como eu descobri que estava grávida, se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas nesse vídeo eu conto um pouquinho o que eu senti, assim, um cansaço excessivo. Eu não me sentia muito bem. E eu achava que era porque eu tava trabalhando demais. Falei, com certeza, eu tô trabalhando muito e eu não tô conseguindo descansar, né? Só que aí depois eu percebi que com o atraso menstrual eu tava mesmo grávida. Foi um baque, assim, no começo, não vou mentir, eu chorei bastante, porque várias dúvidas passavam pela minha cabeça. Ah, eu vou amar o segundo filho como eu amo o primeiro? Eu vou conseguir cuidar dele? Eu vou conseguir cuidar do mais velho? Eu vou conseguir dar conta da casa, de tudo que eu tenho pra fazer? Será que vai dar certo? Será que não vai?
E como que vai ser ele pequenininho? Se eu fizer cesariana, como é que eu vou cuidar com corte na barriga? Sabe, passava um monte de coisa pela minha cabeça, um filme assim. Então eu não sabia muito bem como que eu ia lidar com a situação. No começo foi difícil, eu chorei bastante. Eu e o Lucas, a gente tava numa fase do nosso casamento difícil, digamos assim. A gente não tava se entendendo muito bem, a gente tava brigando e tal. E foi uma época difícil, não foi fácil. Mas graças a Deus com o tempo eu consegui superar, a gente conseguiu juntos contornar a situação e estamos hoje felizes da vida. E deu tudo certo. A Camila Poleto Xavier perguntou: oi Paloma, você sempre teve vontade de ter 2 filhos? Ah, e outra perguntinha, as pessoas não te olham meio torto pela pouca idade de ter 2 filhos lindos? Beijos, te adoro. Um beijo, Camila, obrigada pelo carinho, obrigada pela pergunta. Então, a gente sempre quis ter 2 filhos, na verdade a gente sempre quis ter 3, a gente não sabe se a gente vai ter esse terceiro ou não, vai depender da vontade de Deus. Mas sim, a gente sempre quis ter mais de um filho, isso era fato. E, às vezes eu saio com eles na rua, assim, as pessoas me perguntam: ah, você tem... A Nina passando lá atrás. Bom, ignorem ela. Ela quer fazer parte dos bichinhos aqui, ó. Nina, você vai deitar aí? Bom, as pessoas às vezes olham, assim, com uma cara meio... ah, são seus? Eu falo, são... nossa, mas você é tão novinha, quantos anos você tem e tal? Mas eu já aprendi a lidar com isso, então hoje não é uma coisa que me incomoda mais, sabe? Eu nem ligo, pra falar a verdade. Mas às vezes as pessoas olham sim, com uma cara tipo: nossa, tão nova, tem 2 filhos. Eu tenho. Tudo bem. A Cleise e Renan, acho que é Cleise e Renan, né? Ela perguntou: oi Paloma, queria saber qual foi a reação do seu esposo ao saber que estava grávida de novo. Beijo pra você e sua família é linda. Um beijo pra você também, obrigada. Foi a pior possível. Sério, foi a pior possível. Como eu falei, a gente não tava planejando, então pro Lucas foi um baque gigantesco, ele ficou apavorado. Teve uma época que a gente até ficou meio sem se falar, assim, a gente começou a se estranhar, sabe? Eu não sei porquê, eu não sei o que levou ele a ficar tão surtado, ele ficou muito nervoso. Ele não esperava, né, que fosse acontecer assim tão rápido, a gente também não tava, né, planejando nem nada. A gente queria outro filho, mas não naquele momento. E hoje eu percebo que foi o melhor momento, mas na época foi bem difícil. Ele ficou bem assustado, ele não ficou muito feliz, não. Não foi nada dessas coisas assim de, fazer surpresa, porque foi muito no susto que eu contei pra ele também, eu não preparei ele. Então foi a pior possível, que vocês podem imaginar, foi difícil. Mas graças a Deus a gente superou. A Daya Prado Moreira perguntou: oi Paloma, adoro seus vídeos. Eu tenho um bebê, que ela falou que pra ela ainda é um bebê, de 2 anos e 10 meses, e ela tá grávida de 12 semanas. Apesar de ser planejada, ela tá insegura quanto ao dar conta, ciúmes do mais velho e tal. Ela perguntou como que foi pra nós e se é normal ter medo de saber se você vai amar igual. Um super beijo pra você, essa família linda. Super beijo pra você também, parabéns pelo seu bebê, tá bom? Que venha com muita saúde. Bom... essa coisa de amar é muito difícil mesmo e é super normal você se sentir assim. Você que é mãe aqui e tá grávida, deixa aqui nos comentários pra mim se você também se sente assim, tá bom? Mas eu me sentia assim, tipo, será que o amor vai ser igual? Eu perguntava pra minha mãe, né, porque minha mãe tem eu e meu irmão, e eu perguntava pra ela, eu falava: mãe, você me ama igual você ama o Felipe? Ela: claro que eu amo, tá? Eu: mãe, mas como que foi? Como é? E a minha mãe também teve esse medo, né, quando ela ficou grávida do meu irmão. E eu acho que é absolutamente normal você ter dúvidas sobre como você vai se sair como mãe numa próxima gestação. E eu acho que numa terceira gestação, acho que esse medo acho que continua, mas diminui, porque você já meio que sabe como é que foi ter mais alguém que você é responsável, que você deu a vida, né, assim, que você colocou no mundo, e você sabe que o amor é o mesmo. O amor é o mesmo. Sério. Acho que não tem essa coisa de filho favorito ou filho que você ama mais. Talvez você tenha um filho que você tenha mais zelo, mais cuidado, mas porque ele necessite mais de você, mesmo depois de grande. Mas não que você ame menos. E em relação a ter ciúme e tudo, eu quero fazer um post no blog sobre isso, de como lidar com isso, mas basicamente eu tenho 3 dicas pra dar, básicas assim. A primeira é: tente sempre interagir o filho mais velho com o mais novo, em todas as situações. Não faça com que ele se sinta excluído, assim: minha mãe só fica com meu irmão ou minha irmã, a minha mãe só cuida dele, a minha mãe não passa um tempo comigo. Tenta reservar um tempo com ele, um tempo só pra ele ou só pra ela, né? Pra vocês conversarem, pra vocês saírem pra tomar um sorvete, pra vocês brincarem, pra ele se sentir parte da família. A segunda dica é: coloque ele pra fazer as tarefas
junto com você pra te ajudar com o bebê na hora do banho, na hora da mamada, na hora de tudo, assim. Bote ele pra fazer junto. E a terceira dica, que foi uma amiga que me passou essa dica, eu vi na internet também, a gente fez e deu certo, é você comprar um presente pro mais velho e levar pra maternidade. Quando o mais velho for te visitar lá na maternidade, você entrega pra ele e diz que quem deu foi o mais novo. Isso funciona pra crianças mais novas, que realmente acreditam nisso, né? Tem crianças já de 10, 11 anos que não vão acreditar nisso, mas as crianças mais novas, sim. Então funciona. O Bernardo, a gente comprou um conjunto de dinossauros, assim, pra ele, a gente deu embalado pra ele, disse que foi o Rodrigo e ele amou, ele ficou super contente. E até hoje ele pega os dinossauros e fala que quem deu foi o irmão, quando ele veio lá do céu. Então, foi uma satisfação enorme ver ele alegre, feliz, assim, e eu acho que funciona, tá bom? E não fica preocupada não, que com o tempo tudo se ajeita. Bom, a Vani Langerdorf, acho que é assim que fala, com relação à Nina, ela perguntou quem limpava a caixinha de areia. E apesar de ela aparentemente não ter acesso à rua, né? Um beijo, obrigada pela sua pergunta. Então, não, a Nina não tem acesso à rua, a gente mora no 10º andar de um apartamento, então é impossível ela sair. A gente não sai com ela na rua. E na época eu não tinha Nina, eu não tinha nenhum animal de estimação, então é isso. A Denise perguntou, você engravidou tomando remédio? Beijo, Denise, obrigada pela pergunta. Não, eu não tava tomando nada, nenhum tipo de remédio, nem nada, foi descuido mesmo. A Joelissa Beltrão, acho que é assim que fala, ela perguntou, o que você fez pra dar conta de um bebê, um recém-nascido, pós-parto, a casa, o marido, e como era na realidade o seu dia a dia? Beijo, Flor, obrigada pela sua pergunta. Então, como eu falei, pra dar conta, eu fui tentando organizar os horários, no começo foi muito difícil, porque o Bernardo não usava fralda, então quando os dois estavam sujos eu não sabia quem eu limpava primeiro, foi bem complicado. Mas na primeira semana a minha mãe me ajudou com a limpeza da casa, nas 2 primeiras semanas. E depois eu contratei uma pessoa que ficou me ajudando até o Rodrigo ter uns 5 meses mais ou menos. Depois eu voltei a fazer as tarefas assim domésticas. Comida eu mesma que fazia, nos horários que o Rodrigo tava dormindo. O Rodrigo sempre dormiu muito de manhã, então ele acordava às 6 horas da manhã, mamava. Quando era mais 9 ele dormia de novo e ia até meio-dia. Nesse tempo eu ficava com o Bernardo, porque à tarde o Bernardo ia pra escola. E aí durante a tarde eu fazia as coisas com o Rodrigo, de dar mamar e ficar junto, né? E foi assim, contando com a ajuda de outras pessoas pra poder dar conta. Foi difícil o pós-parto, então no começo, como foi cesariana, no começo eu tinha bastante dor, então o Lucas me ajudava bastante. Com a organização das coisas, não deixar nada jogado, algumas vezes a gente pediu comida pronta de outros lugares, pra não precisar fazer em casa, não sujar a louça e ele passar mais tempo comigo ao invés de cuidando da casa. E a minha mãe ajudou bastante também nesse começo. A Thay Ferreira 08 perguntou, você teve muitos desejos nas 2 gestações? Qual foi o mais esquisito? Beijo, manda beijo pra mim. Super beijo, Thay, obrigada pela pergunta. Então, eu tive desejos estranhos na gravidez do Bernardo, do Rodrigo não. Na do Bernardo, eu lembro que uma vez eu levantei, eu tava de uns 5 meses, 4 meses mais ou menos, e eu levantei precisando muito, muito, muito comer salsicha em conserva. Salsicha em conserva, eu precisava muito comer salsicha em conserva. E foi uma loucura, porque o Lucas não achou, na época ele comprou uma enlatada e não era aquela que eu queria aquela em conserva de potão, assim, sabe? Eu queria muito, falar nisso acho que eu vou comprar. E eu queria comer e foi muito delicioso. Quando meu pai comprou, meu pai foi no Tenda, que é supermercado atacadão, né? E ele achou e comprou pra mim, foi maravilhoso. E carambola também foi uma outra coisa que eu fiquei com muita vontade. Não era estranho, né? Mas fiquei com desejo. Já do Rodrigo eu não tive desejo nenhum, porque eu enjoava muito, então eu não queria comer. Acho que é Haxbill que fala, obrigada. Ela perguntou, eu penso muito em engravidar esse ano e gostaria muito de saber tudo, como foi, planejado ou não, o tipo de parto, medos e ansiedades e por aí vai. Um beijo, Flor. Eu posso ficar devendo essa pergunta, eu já tô aqui no meu caderninho, já tá escrito aqui, esquematizado, né, os vídeos, e um desses vídeos, quando eu vi sua pergunta, é pra falar justamente sobre isso. Então, e aí eu já tinha visto sua pergunta, eu quero fazer um vídeo falando sobre isso, sobre pensar em ter outros filhos, o que você tem que levar em consideração, e quando acontece sem planejar, como é que funciona, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá bom? A Bai Nayanda perguntou, qual foi a sua maior dificuldade durante a gravidez do B e qual foi a maior dificuldade do Rodrigo? Se alguma vez passou na minha cabeça ou na do Lucas arrependimento por estarem esperando um filho. Beijo, adoro vocês. Um beijo, ela falou que ela tá sentindo falta do janeiro todo dia. Logo, logo vai ter vídeo todo dia, tá? Nas férias. Bom,
A situação mais difícil na gravidez do Bernardo, com certeza, foi porque eu tive uns problemas de saúde, a minha bolsa rompeu antes do tempo, né? Ela fez um furinho, ficou vazando líquido amniótico, eu precisei ficar internada 3 vezes, fiquei recebendo medicamentos na veia, precisei ficar em repouso em casa. Foram vários fatores, assim, que aconteceram, né? Então foi a fase mais difícil. Agora, do Rodrigo, acho que a mais difícil... Claro que cuidar do Bernardo, trabalhar, estudar e tudo com um bebê pequeno e outro na barriga foi bem difícil, mas com certeza a situação mais difícil na gravidez do Rodrigo foi enfrentar a crise que a gente estava no casamento, assim. Foi uma crise bem difícil, a gente estava num período de adaptação, assim, com a situação nova, o Lucas não conseguiu absorver muito bem, eu também não. Então foi uma fase muito difícil mesmo, mas que graças a Deus está superada. Bom, a Nath Roger perguntou: oi Paloma, eu tô grávida de 8 meses, eu tinha decidido desde o começo com o meu médico que eu queria parto normal. Desde então ele não me atende direito e nem marca minhas consultas mensalmente. O que você acha sobre esse tipo de médico? E olha que é particular, hein? Um grande beijo na família, super beijo, foi pra você também, obrigada. Bom, eu já falei sobre o que eu acho, né, esse tipo de médico aqui no vídeo quando eu falei sobre a escolha do parto, no Desabafo Mamãe. Mas não se sinta sozinha, já aconteceu comigo quando eu disse que eu queria parto normal. No final da gravidez, meu médico meio que me deu uma abandonada, assim, ele meio que abriu mão de me ajudar, de pedir mais exames e tal. E eu acho que é normal, porque se você não for pagar pra eles, eles não vão fazer mesmo, então eles sabem que você vai fazer na emergência de algum hospital. E como ele não vai ganhar, talvez seja por isso. É o típico tipo de médico que só pensa em dinheiro e acha que tempo é dinheiro, sabe? Então... infelizmente, a minha recomendação quando você tem uma situação dessa é que eu sei que você está de 8 meses já, mas procura um outro médico, tenta conversar com outras pessoas, porque não vale a pena se estressar por causa desse tipo de profissional, tá? Boa sorte pra você, espero que você tenha seu parto normal. A Sila Passos, beijo Pri, ela perguntou: pá, você sofreu muito com enjoos, fazia algo pra aliviar? Beijos nossos, lindona, beijo pra você também, amor. Tive muito enjoo, Pri, muito, como a gente já tinha conversado. Do Bernardo eu tive enjoo até umas 14, 15 semanas. Eu enjoava muito de vomitar mesmo. Bernardo, eu vomitei muito. Eu não conseguia beber água. Eu ia tomar banho, eu passava mal. Eu ia dormir, eu passava mal. Eu acordava, eu passava mal. Eu ia pra faculdade, eu passava mal. Eu passava mal por causa de tudo. Eu peguei nojo de um perfume que o Lucas tinha. Ai, foi terrível. Eu perdi 4 quilos no começo da gravidez do B, de tanto que eu vomitava. Agora, já do Rodrigo, eu não vomitei nenhuma vez. Acho que eu quase vomitei, assim, umas 2 vezes, mas eu sentia muita náusea do Rodrigo, assim, eu ficava, tipo, nauseando, sabe? O estômago parecendo com aquela sensação de muito cheio e parecia azia, mas eu não vomitava. O que eu fiz pra aliviar, eu chupava muito limão, coisas ácidas, assim, suco de limão, o próprio limão, laranja bem azeda, e ajudava bastante. Coisas azedas, assim, coisas ácidas. Salada com bastante vinagre, limão, ajudava bastante. Sei que não faz muito bem pra saúde, mas ajudava muito. Foi a única coisa que eu consegui fazer pra aliviar. Eu tomava um remédio também que chama Meclin, que meu médico passou. Não vão tomar sem pedir orientação do médico de vocês, tá? Bom, a Cris Pires 9 perguntou: oi Paloma, você inchou muito na gravidez? Fez alguma atividade física ou enfiou o pé na jaca como eu na minha gravidez? Beijos, adoro seu canal e sua família. Beijo, Flor, obrigada. Não fiz nada. Que menina, não fiz nada. Eu não me exercitei, não comi direito, eu só comia besteira, assim, eu comia, assim, arroz, feijão, carne, macarrão, as coisas eu comia, mas eu comia muita bobagem, sabe, muito lanche do McDonald's, muito sorvete, muito chocolate, muita besteira, eu comia muita besteira mesmo, assim, de enfiar o pé na jaca mesmo. Graças a Deus eu não engordei muito, do Bernardo eu engordei 8 quilos só, do Rodrigo eu já engordei quase 11, e eu já senti diferença na hora. No segundo filho é mais difícil perder peso, gente, muito mais. Eu tenho medo de ficar grávida de novo e engordar muito e não conseguir voltar. Esse é um dos meus medos, assim, no terceiro bebê. Bom, a Jaqueline Borges perguntou: quais os produtos que usou na pele pra evitar estrias e qual a dica pra amamentação, pro seio não rachar? Beijo, Flor, obrigada. Bom, eu tenho 2 vídeos falando sobre isso e um post no blog, eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Mas basicamente, pro seio eu tomava banho de sol uma vez por dia, eu ficava com o bico do seio no sol, né, uns 15 minutos. Eu fazia bastante massagem com bucha vegetal embaixo do chuveiro e eu usava uma pomada, acho que Mater Care ela chama, que o meu médico me deu umas amostrinhas grátis, eu passava no bico no bico do seio pra não rachar.
Então eu passava bastante, fazia massagem puxando o bico assim, do B. Do Rodrigo eu fiz o mesmo processo, e nas duas eu não tive bico rachado, nenhuma das duas. E eu fiz isso desde assim, dos 4, 5 meses até o final. Não rachou, graças a Deus. Agora, pra estrias eu usei nas 2 gestações um único creme que chama Natura Mamãe e Bebê com óleo de passiflora, creme anti-estrias. Eu vou deixar uma foto aqui do lado pra mostrar pra vocês, mas esse creme é maravilhoso, ele é muito bom, ele tem um cheiro super suave, era o único creme que não me enjoava, né, o cheiro, e ele não tem muito óleo, assim, ele não é muito gorduroso, o óleo era uma coisa que me irritava, eu não gostava de passar na barriga, então eu passava bastante, assim, nas coxas, né, nas pernas, no bumbum, peito e barriga, eu passava bastante, 2 vezes por dia, de manhã e à noite, e eu não tive estria nenhuma, graças a Deus. Pra terminar, a Vanessa perguntou qual foi a sua reação com a descoberta da segunda gravidez, como foi a escolha dos nomes. Ela falou que o filho dela, Matheus, de 5 anos, assiste junto comigo, junto com ela os vídeos, e ele fala que o B é amigo dele. Oh, que lindo, manda beijos pra nós. Beijo, Vanessa, beijo, Matheus, beijo, 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 tá bom? Bom, a minha reação quando eu descobri foi a pior também possível. Eu chorei largado mesmo, chorei muito. No começo eu não queria, depois eu queria, mas eu não sabia se eu queria. Depois veio a briga com o Lucas, né, que foi terrível. Aí eu não sabia como é que eu ia fazer, porque eu achava que a gente ia se separar, que eu não ia dar conta, como é que eu ia cuidar de 2 crianças sem marido. Passou um monte de coisa pela minha cabeça, então eu fiquei muito mal. Mas graças a Deus tudo se resolveu e as coisas voltaram, né, a caminhar normalmente. Então foi só um susto mesmo e passou, graças a Deus, tudo passou, tudo voltou ao normal e passou. E como foi a escolha dos nomes? Eu fui muito cafona pra escolher os nomes. Pra escolher o nome do Bernardo, eu assistia Malhação na época, e o Fiuk, né, o filho do Fábio Júnior, era o Bernardo da Malhação, e eu achava lindo, aquele sotaque carioca, Bernardo, eu achava lindo, só que eu, né, não pensei que aqui ia ser Bernardo mesmo. Mas aí ficou B e ótimo, todo mundo chama ele de B. Até na escola, os amigos, todo mundo chama ele de B. E eu amo esse nome, Bernardo. Já do Rodrigo, eu assisti uma novela na Globo também, com aquele ator Gabriel Braga Nunes, ele tá fazendo a novela agora, Babilônia. E ele era o Rodrigo, ele era um cowboy. Rodrigo, ele era uma pessoa muito boa de coração, ele era muito espiritualista, assim, todo mundo gostava muito dele. E eu amava escutar Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Então, pra mim, ficou bem lá no fundo, assim, bem forte o nome Rodrigo, e eu escolhi Rodrigo. Gente, então foi isso. Muito obrigada pelas perguntas de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo no box de informações. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, vai me ajudar muito, muito, tá bom? Comenta aqui embaixo, se você tiver mais alguma pergunta, comenta aqui ou comenta lá no site também, tá bom? É só deixar um comentário lá no Contate. Tem um contato lá, numa guia contato lá no blog, que é só deixar. Vem cá, amor. Vem aqui falar tchau, vem. Olha quem tá aqui. O Popó tá aí. Fala tchau. Fala tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Fala tchau. Lá, fala tchau a você. Fala tchau. Fala tchau. Um beijo. Tchau.